Bom dia, boa tarde, meu povo, como é que vocês estão? Então vamos hoje para o último capítulo de leitura de Samuel, bora lá. Hoje é 23 e 24, tá? Ainda tô orando a Deus e vendo como é que nós vamos fazer para o próximo capítulo, se vai continuar desse mesmo jeito, não sei. Vamos ver o que Deus quer. Vamos orar então para começar? Pai, obrigada. Graças te rendemos por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e novamente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Que no dia de hoje o Senhor possa falar conosco. Que no dia de hoje o Senhor possa ministrar os nossos corações. Que nós possamos aprender mais de Ti. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para descerem agora e de encontro à vida de cada pessoa que está nessa live, desde aqueles que estão agora, ouvindo agora, daqueles que vão entrar, que os anjos do Senhor, os protetores, os guardiões, guardem a porta, a casa, a janela, tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, desde planta até os animais, possam estar guardados, revestidos, protegidos. Que o Senhor venha nos revestir agora com suas armaduras necessárias, nos deixando invisível no mundo espiritual, através do seu sangue, aquele que reme, aquele que nos purifica. Te entregamos esse momento de leitura nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui para quem vai entrar, link do YouTube. Vamos? Deixa eu só fazer um negócio aqui, um minutinho. Vamos. 2 Samuel 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Esta é a mensagem de Davi, filho de Jessé. Esta mensagem é do homem a quem Deus fez grande. Ele é o rei escolhido pelo Deus de Jacó, o doce cantor de Israel. O Espírito do Senhor fala por intermédio e tem posto sua palavra na minha língua. O Deus de Israel tem falado comigo. Refúgio de Israel me disse: quem governe com o povo com justiça, respeitando a Deus, será como luz da aurora, como uma manhã sem nuvens, como uma erva que brilha depois da chuva. Não está assim a casa com Deus? Deus faz comigo uma aliança eterna, completamente regulamentada e segura. Estou seguro que Ele me dará a total vitória e fará com que sejam cumpridos todos os meus desejos. Mas as pessoas mais são como os espinhos arrancados, que não se pode segurar com a mão. Se alguém os segurar, os faz com ferro ou lança e joga o fogo para que ardem completamente. Os 3 heróis. Estes são os nomes dos homens mais corajosos de Davi. Josebe, Basebete, o Taquimonita, que era o capitão dos 3 heróis, matou com sua lança 800 homens em uma só batalha. Depois estava Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 famosos que estavam com Davi, quando desafiou os filisteus que tinham reunido em Paz-damim para a batalha. Os israelitas fugiram, mas Eleazar parou e lutou contra os filisteus, até que ele cansou tanto a sua mão que ele ficou grudada na espada. Neste dia o Senhor ganhou uma grande vitória.
O povo de Israel regressou, mas só para tomar os bens dos mortos. Depois estava Samá, filho de Agé, o Ararita, que quando os filisteus se reuniram para combater, lutou em um campo de lentilhas. O povo fugiu dos filisteus, mas Samá parou no meio do campo e o defendeu, até derrotar os filisteus. Assim o Senhor os salvou com uma grande vitória. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que o brilho tá me cegando. Uma vez no começo da colheita, três dos 30 heróis desceram até a caverna de Adulão para unir-se com Davi. Um destacamento filisteu estava acampado no vale de Refaim. Davi estava no forte, e nesse tempo as tropas dos filisteus ocupavam Belém. Davi ficou com sede e disse: se pudesse beber um pouco da água do poço que está na entrada de Belém. Então os 3 heróis forçaram a passagem por entre os exércitos dos filisteus e tiraram a água do poço que estava próximo à entrada da cidade de Belém. Então os 3 heróis levaram a água a Davi, mas em vez de beber a água, ele a derramou na terra como oferta ao Senhor. Davi disse: perante o meu Deus, não posso beber esta água, seria como beber sangue dos que arriscaram sua vida para trazer até mim. Por isso Davi se negou a tomar aquela água. Os 3 heróis fizeram muitos atos desse tipo. Outros soldados valentes. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe dos 3 heróis. Abisai matou 300 inimigos com sua lança, e por isso se tornou famoso entre os 3. Abisai foi tão famoso como os 3 heróis e se tornou o chefe deles, embora não fosse um deles. Depois estava em Benaim, filho de Joiada, que era um Cabizel e tinha muito poder. Benaim matou os 3 filhos de Ariel, de Moabe. Certo dia de neve, Benaim se meteu num poço vazio e matou o leão. Também matou um soldado egípcio de grande estatura, embora o egípcio tivesse uma lança na mão. Benaim o atacou com um pau, tirou a lança dele e tomou com a sua mesma lança. Benaia, filho de Joinada, fez muitas coisas desse tipo e ficou famoso com os 3 heróis. Era mais famoso do que 30 heróis, embora não fosse parte deles. Mesmo assim, Davi o nomeou chefe da sua escolta. Os 30 heróis. Os seguintes homens estavam entre os 30 heróis: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, o Arodita, Elicá, o Arodita, Elês, Pelete, Irá, filho de Isque, o Teuquita, Abizer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita, Zamon, o Aiota, Maraí, o Netofatita, Eled, filho de Baná, e o Netofatita, Itaí, filho de Ribaí, de Gibeá e de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Idai, Ida. Gente, daqui é um trava-língua. É uma ótima técnica para dicção. Abai, o Abon, o Arbatita, Idaí, dos ribeiros de Garraz, Azimavete, o Baurita, Eliaba, o Salbonita, os filhos de Jacém, Jonatas, o filho de Samá, o Arurita, Aion, filho de Sará, o Ararita, Elifete, filho de Asbaim, o Macoteu, Eliã, filho de Aitófio, esqueci de tirar o barulho, filho de Aitófio, o Gelorita, Erzarai, o Carmelita, Parai, o Árabe, Igal, o filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naaraim, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Jesuria, Irá, o Jatita, Garebe, o Jatita, Euriz, o Eteu. No total,
eram 37. Aqui nós estamos falando, não tem como fazer o que eu aprendi, o que eu trago para minha vida, porque aqui nós estamos lendo, basicamente, o nome dos homens de Davi. Por quê? Porque o Senhor, ele é um Deus que gosta de perpetuar a aliança e ele é um Deus geracional. Então, Deus não deixa se apagar o nome de pessoas que são importantes, que ele quer deixar informação de que eles fizeram algo relevante. Então, nesse último aqui, nós estávamos lendo o nome dos soldados, dos guerreiros de Davi, que guerrearam ele durante esses 30 anos que Davi teve no poder. E agora nós vamos ver o final e eu depois faço um resuminho. Davi faz o censo militar. Uma vez o Senhor se irritou com Israel e fez com que Davi se voltasse contra os israelitas, ordenando: levante um censo de Israel e de Judá. Portanto, o rei Davi disse a Joabe, comandante do exército: vá por todas as tribos de Israel e levante um censo, desde Dan até Berseba, para que eu saiba quantos podem cumprir o serviço militar. Mas Joabe disse ao rei: que o Senhor Deus multiplique 100 vezes o número das suas tropas, e que sua majestade possa ver com seus próprios olhos. Mas por que desejo fazer tal coisa? No entanto, o rei Davi ordenou energicamente a Joabe e aos outros capitães do exército que fossem fazer o censo. Eles saíram para fazer o que o rei pedia. Atravessaram o rio Jordão, acamparam em Aroer, ao lado direito da cidade. A cidade estava no meio do vale de Gade, a caminho de Jazar. Depois avançaram ao leste de Gileade até Cádiz. Depois ao norte de Danzaan e ao redor de Sidom. Foram ao forte de Tiro e todas as cidades dos heveus dos cananeus. Depois avançaram no sul a Berseba, no sul de Judá. Levou 9 meses e 20 dias para fazer este recorrido pelo país. Depois deste tempo, voltaram a Jerusalém. Olá, tia, benção. Estamos lendo 2 Samuel 24, capítulo 9. Se quiser acompanhar, se não me engano, hoje é o último dia da leitura de 2 Samuel. E aí, a partir de segunda-feira, eu não tenho certeza se eu vou fazer dessa mesma maneira ou se eu vou fazer de uma maneira diferente. Estou pedindo orientação a Deus. Então, sinta-se à vontade para acompanhar. 9. Depois desse tempo, voltaram a Jerusalém. E Joabe entregou o resultado do censo ao rei. Tinham 800.000 homens em Israel que podiam combater a espada, e 500.000 em Judá. Então Davi se sentiu envergonhado de ter ordenado o censo diante do Senhor. O Senhor tinha cometido... ele falando, tenho cometido um grande pecado. Fui um tolo, peço que me perdoe. Quando Davi se levantou na manhã seguinte, Gade, o vidente de Davi, recebeu esta mensagem do Senhor Deus para dizer a Davi: escolha dentre esses 3 castigos, qual prefere? Gade foi ver Davi e lhe informou do assunto e disse: escolha dentre desses 3 castigos: 3 anos de escassez de alimento para você e sua terra, perseguição da parte dos seus inimigos durante 3 meses, ou 3 dias de epidemia no seu país. Pense, escolha e diga-me para que eu fale ao Senhor Deus o que me enviou. Bora lá, eu já disse para vocês aqui algumas vezes que 3 é profético, tá? E aqui o Senhor determina todos os castigos que nós estamos vendo aqui são compostos pelo número 3. 3 anos de escassez, 3 meses de perseguição ou 3 dias de epidemia, tá? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E há significado na simbologia do 3. Então, para a plenitude de Deus, Deus informando quem ele é e ordenando, dando um castigo por Davi, Deus mandou ele escolher dentro dessas 3 opções. Por quê? Eu vou falar aqui. Davi fez um censo sem autorização do Senhor. Ele pediu para o servo dele fazer um censo porque Davi queria saber quantos guerreiros ele tinha. Na verdade, em momento nenhum, o Senhor pediu isso. Então, Davi estava, na verdade, querendo saber
estava alimentando o ego dele no sentido de eu quero saber quantos guerreiros existem, quantas pessoas tem, para alimentar o ego dele, para ele saber o quanto ele tem de força, ele tem de poder, como se fosse ele e a quantidade de pessoas que existiam em Israel o responsáveis pelas vitórias. Então Deus não se alegrou disso, porque Deus não mandou ele fazer contagem nenhuma, não mandou ele fazer censo nenhum. Então ele se arrependeu e veio o profeta, que aqui está escrito vidente, falar com ele que o Senhor iria castigar ele de alguma forma. E ele tinha que escolher um desses 3 castigos. 14. 2 Samuel 24, 14. Então Davi disse a Gade: estou em uma verdadeira angústia, mas é melhor que o meu castigo venha do Senhor Deus e não dos homens, pois sua misericórdia é grande. Portanto, o Senhor enviou uma epidemia contra Israel. Começou pela manhã e continuou até o tempo designado. Morreram 70.000 homens, desde Dan até Beersheba. O anjo levantou seu braço para destruir Jerusalém, mas o Senhor decidiu parar o castigo que tinha enviado e disse ao anjo que estava destruindo o povo: pare, basta, para. O anjo do Senhor estava junto ao lugar onde debulha trigo na propriedade de Araúna, e o Jebuseu. Quando Davi viu que o anjo matou o povo, disse ao Senhor: quem pecou fui eu, sou eu que fiz o mal. Esta gente só fez o que lhes ordenei, só me seguiram como ovelhas, não fizeram nada de mal. Que o seu castigo caia sobre mim e sobre minha família, a família do meu pai. Deixa eu dar uma pausa para vocês, rapidinho, tá? Por que Davi escolheu 3 anos de epidemia? Porque aqui a opção era 3 dias. 3 anos de escassez de alimento e 3 meses perdendo para os seus inimigos atacando, tá? Quando Davi escolheu 3 dias de epidemia, Davi sabia que Deus é misericordioso. Então ele pensou, é melhor eu cair na mão do Senhor, que eu sei que são 3 dias, mas é o Senhor que está mandando essas epidemias, do que eu ficar na mão dos meus inimigos. 3 anos de escassez, o Senhor não vai estar comigo. 3 meses durante os meus inimigos, o Senhor vai deixar que meus inimigos me deem um pau, no linguajar de hoje em dia. Então ele preferiu 3 anos de epidemia. Mas disse, é melhor eu cair em 3 anos de epidemia, porque o Senhor é misericordioso. Então, gente, é muito melhor, e é difícil, é ruim, mas é melhor você cair nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso, do que na mão dos seus inimigos. E aí, a partir do momento que os homens começaram a morrer, o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor não é aquele que gosta de vingança, o Senhor não gosta de tirar a vida, o Senhor não gosta de matar. A partir do momento que Davi viu que o povo estava morrendo, já tinha morrido 70.000, ele se virou contra Deus e falou: Senhor, foi eu que pequei, foi eu que errei, mate a mim. O povo só fez aquilo que eu pedi. E Deus cessou. Deus pediu o anjo para cessar. E aí o anjo parou de matar o povo. Então vamos continuar para finalizar. É verdade. É verdade, tia. Neste dia, Gade foi ver Davi e disse: vai e construa um altar para o Senhor, no lugar onde se debulha trigo, na propriedade de Araúna, em Jebuseu. Esse lugar era onde o anjo do Senhor estava. Então Davi era profeta, tá? Davi viu que o anjo do Senhor estava com a mão estendida, mandando matar o povo, tá? Nós temos que entender uma coisa. Eu entendi isso, acho que tem pouco tempo, foi no ano passado, né? Deus faz tudo, tá? Mas tem coisas que, através da ordem de Deus, Deus manda os seus anjos fazerem, tá bom? Então, Deus manda anjo guardar, Deus manda anjo guerrear. Lá em Josué nós lemos isso, apareceu um anjo no meio do povo. Deus mandou o anjo do Senhor matar. Então, quando eu oro aqui, eu entro aqui orando e falo: Senhor, dê ordem aos seus anjos para estarem guardados, acampados na nossa porta, na nossa casa, porque os anjos estão a serviço do Senhor. Os anjos servem ao Senhor e nos servem de uma certa maneira, né? A partir do momento que Ele está nos guardando, Ele está nos servindo também. Mas é a partir do comando do Senhor.
Então, os anjos do Senhor estão aqui ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar. Então, o Davi viu o anjo do Senhor matando, tá? Não foi Deus que veio com a mão dele assim grande e matou, foi o anjo do Senhor que matou. E aí, como ele viu o anjo do Senhor naquele lugar, ele pensou, vou levantar um altar. Porque o altar é remissão. Toda vez que nós vemos na Bíblia, nós vemos várias vezes, nas várias passagens, e fulano chegou em tal lugar e fez um altar, fez um memorial. Porque quando você faz um altar, você reme aquele lugar e você entrega aquele lugar ao Senhor. Seja um altar de sacrifício, tendo certeza que você errou e você está sacrificando algo ali, um altar de gratidão, um altar de santificação, whatever. Temos que levantar altares nas nossas vidas para que, através disso, a presença do Senhor seja manifesta, para que, através disso, a graça do Senhor seja transbordante, para que, através disso, coisas sejam remidas. Por exemplo, altar de sangue. Você que derramou sangue, você que matou pessoa. Não sei, né? Vai que você tá aqui cheio para alguém que foi assassino. Você vai ter que levantar um altar para o Senhor, tá? E aí você tem que perguntar ao Senhor qual tipo de altar que Ele quer. Antigamente era sacrifícios de animais, de sangue. Hoje pode ser de oferta, hoje pode ser de renúncia, hoje pode ser de oração, de N coisas, tá? Mas é necessário abrir, é necessário construir, edificar altares. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós temos que construir, levantar altares para o Senhor. Tá? Não é o literal igual antigamente, que era sacrificando os animais, mas sim um altar de rendição ao Senhor. Como nós fazemos isso? Através de oração, através de jejum, através de renúncia, através de choro, de lágrima. Muitas vezes é através de oferta. Você que roubou alguém, você vai ter que ir lá restituir. E aí depois a gente não sabe porque algumas coisas não acontecem na nossa vida. Você roubou uma pessoa. E aí, me arrependi, amém. Deus perdoa. Mas você ficou com uma dívida ali no mundo espiritual, porque você enganou alguém. Então, se você não fizer esse altar de remissão, no caso, você ir lá e remir a pessoa e devolver, vai estar ali, o altar vai estar ali, levantado. Então, você tem que pedir, na verdade, direcionamento ao Senhor de como Ele quer que seja feito. Às vezes não dá para você devolver, né? Mas fala, Senhor, me arrependo. E chora, entrega ao Senhor e oferta na vida de alguém. Olha, Pai, eu estou ofertando aqui em forma de arrependimento pelo que eu fiz. Eu sei que não é 1/3 do que eu roubei, mas é o que eu consigo dar. E oferta na casa do Senhor, oferta na vida de pessoas que precisam. Nós temos que construir o hábito de levantar altares. Davi levantava altares. Nós vemos ao longo da Bíblia muitas pessoas levantando altares. Só que antigamente eram altares de sacrifício. Caim e Abel levantaram um altar ao Senhor também. Então, nós temos que ter essa prática e perguntar ao Senhor qual é o altar que Ele quer que seja levantado naquela área que nós cometemos. O que de errado nós fizemos? É um altar sexual? Eu traí alguém? Eu fiz alguma coisa de errado? Pai, como que eu posso, talvez, remir isso? Eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu confessei, eu me arrependi, eu errei. A primeira coisa, você tem que se arrepender. Segunda coisa, você tem que confessar. Muitas das vezes você vai ter que falar com a pessoa. E isso já está sendo um altar de reparação. Porque você está confessando para a pessoa. Você está confessando o seu pecado. Você está admitindo o seu erro. Você está indo para a pessoa e falando. Então, muitas das vezes, isso já vai ser um altar de remissão. Então, é orar a Deus e perguntar o que Ele quer que você faça para remir aquilo que você fez, tá? Ah, mas Jesus não veio, já pagou tudo na cruz. Pagou, sim, gente, com certeza. Mas nós temos que saber que o Senhor é justo e o que você planta, você colhe. E às vezes a gente esquece disso. Jesus já veio, já remiu tudo. Nós temos a salvação em Cristo. Mas eu estou falando aqui de semeadura. E se semeadura e colheita não fosse importante, Deus não deixaria na palavra. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Não tem como você semear maçã e querer colher uva. Então, é nesse sentido o altar. Entende? Você semeou algo ruim. Ai, Jesus, Deus, eu me arrependo por isso. Eu semeei algo ruim. Amém. Deus apagou, esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Mas tem a colheita. Então, se você semeou algo ruim, você vai colher.
O que você tem que fazer às vezes? Você vai ter que ir lá e arar aquela terra e semear algo bom em cima daquilo que foi semeado ruim, para você colher algo bom novamente. Então, se não fosse importante, Deus não ia dar várias parábolas sobre o semeador, sobre semente, sobre colheita. Então, pergunta você ao Senhor se é o que eu estou falando é verdade ou não. Faz você prova com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te responder. Bora lá, 2 Samuel 24, 19. E Davi fez ao Senhor o que disse e foi a Araúna. Ao ver Araúna que o rei Davi e os seus oficiais se aproximavam, saiu e se postou diante dele, dizendo: o que posso servir ao meu senhor rei? Davi respondeu. Peraí. Tia, pergunta novamente que eu não entendi. Pode perguntar tudo o contexto. Enquanto eu vou lendo aqui, escreve novamente a pergunta da senhora. Em que posso servir ao meu senhor rei? E Davi respondeu: venho comprar o lugar onde se debulha o trigo para poder construir um altar ao Senhor e assim acabar a epidemia. Viu? Altar remissivo. Araúna disse a Davi: tome, o Senhor é o rei, o que queira para oferecer sacrifício. Aqui tem bois para oferecer sacrifício, que devem ser queimados completamente as canas de debulhar, e os jugos das juntas para que use como lenha. Tudo é da sua majestade. E Araúna também disse que o Senhor Deus aceite com agrado suas ofertas. Mas o rei disse a Araúna, prestem atenção, não, eu comprarei de você o lugar e o preço justo, porque não vou oferecer nada ao Senhor, algo que não lhe pertence. Oferecer sacrifício, remir, dinheiro. Nesse caso aqui, ele comprou a terra para oferecer sacrifício ao Senhor. Nem mesmo vou oferecer sacrifícios que não me custe nada. Viu? Por quê? Porque as pessoas morreram. E aí o Senhor ia dar terra para ele. Toma aqui a terra, pode ficar. O Senhor é rei de tudo que pertence. Davi falou, não. Eu vou comprar do meu dinheiro, eu vou comprar e eu vou oferecer sacrifícios ali. Por quê? Porque eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. As pessoas morreram por conta de mim. Sangues foram derramados por conta de mim. Então eu vou sim remir aquilo que eu fiz com o meu sacrifício, com o dinheiro que eu vou pagar para ter essa terra, e através dessa terra eu vou realizar o sacrifício ao Senhor para remir aquele altar que eu construí de morte. Entende? Assim Davi comprou 2 bois e o lugar onde se debulha trigo por 50 moedas de prata. Davi construiu ali um altar para o Senhor e ofereceu sacrifícios que devem ser queimados completamente em oferta de paz. O sacrifício de oferta de paz. E o Senhor ouviu a oração de Davi por seu país e deteve a enfermidade que havia enviado. Viu? Aqui nós vemos nitidamente. Davi ofereceu um sacrifício ao Senhor, pediu perdão ao Senhor e comprou aquele terreno que era do cara, matou 2 bois, que na época o sacrifício era através de animais, e o Senhor ouviu a oração de Davi, porque Davi levantou um altar de sacrifício ao Senhor e deteve a enfermidade. Deixa eu ler. Ah, ok. Tá, deixa eu terminar aqui, porque aí eu falo. Então, e aí neste contexto, que eu tô falando de altar, Davi viu que ele tinha errado. Ele tinha errado, muitas pessoas tinham morrido, e ele viu que ali onde estava aquele lugar era onde o anjo do Senhor estava matando as pessoas. Então logo ele pensou, já que o anjo do Senhor está ali matando as pessoas, ali que eu vou construir um altar para o Senhor, de remissão de paz. Vai ser uma oferta de paz para pedir ao Senhor que cesse essa praga. Então Davi comprou aquele lugar, comprou os bois, matou, sacrificou, naquela época era de sacrifício de sangue, e o Senhor deteve as enfermidades. E é o que eu estou falando, de altar. Nós erramos, nós cometemos erros, cometemos pecados. Muitas das vezes, primeiro, nós não confessamos pelo Senhor. Tem coisas que você só precisa confessar ao Senhor.
Mas se é algo que você machucou, feriu o próximo, você tem que confessar para o próximo. Se você enganou alguém, se você, né? Aí você vai ter que confessar ao próximo e pedir arrependimento. E aí, muitas das vezes, o Senhor vai pedir para você remir aquilo. E aí, talvez dando uma oferta, talvez ajudando aquela pessoa, talvez, não sei, só o Senhor sabe. E agora, respondendo a pergunta da Cátia da Silva, sobre as atitudes, assunto também entra as minhas atitudes, sobre reconhecer o erro. Sim. Deus mostra, Deus fala, né? Às vezes você errou em algo específico e aí você vai ter que levantar um altar naquilo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma coisa específica. Ai, Deus, traz a memória, Espírito Santo. Tem algum exemplo aí? Se tiver algum exemplo, me fala, aleatório. Às vezes, através desse reconhecimento, tu vai ter que se levantar um altar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, não gostava de fulano de tal, tinha ranço de fulano de tal. Ai, minha mãe entrou, benção, mãe. Não gostava de fulano de tal, tinha ranço de fulano de tal, e eu fiquei com aquela mágoa, aquela coisa no meu coração. E aí você vai lá, já chegar perante o Senhor e falar, olha, Senhor, eu não gostava daquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, mas eu me arrependo por isso, eu peço perdão por eu não ter gostado, por eu não ter feito isso. E aí, muitas das vezes, você vai ter que voltar lá e Deus vai mandar. Agora você vai lá, manda mensagem pra essa pessoa e pede você perdão pra aquela pessoa. Já aconteceu comigo. E aí eu fui lá, tive que ir lá e mandar perdão. Olha, me perdoa, me desculpa por isso. E a pessoa falou, ok, tá certo. E aí ali, o que eu fiz? Eu levantei um altar do Senhor de arrependimento. Eu orei, eu confessei pelo Senhor, mas eu tive que voltar lá e remir e confessar para a pessoa. Então, tem N situações. Eu falei aqui em relação de você enganar alguém, de você roubar alguém, ou de você furtar alguém, que eu acho que é mais fácil. Você furtou alguém, né, escondido. E aí, você pediu perdão, confessou, se arrependeu. Mas você não foi lá e remiu. E aí cai na lei da semeadura e da colheita novamente. Davi semeou desobediência, querendo fazer o censo. Deus trouxe a consequência. E aí depois o que ele fez? Senhor, me perdoe, pequei. E aí ele foi lá e ressemeou. Vou comprar aquele lugar onde o anjo estava matando todo mundo e eu vou semear uma oferta do Senhor de paz. Ele foi lá e ofertou novamente e o Senhor cessou. Mas a consequência do erro dele aconteceu, porque 70 mil pessoas morreram, mas iam morrer muito mais. Então nós temos que ter essa noção de que Jesus veio, sim, nós temos acesso à salvação através de Jesus, mas tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, vai pedir para você ir lá e remir, para você levantar um altar. Pessoas que a vida inteira enganaram, pessoas que mataram alguém, pessoas que... Gente, é semeadura e colheita, tá? Na palavra do Senhor, desde Gênesis até lá no final, Deus fala sobre fulano, veio ali e edificou um altar. Um altar o quê? O altar somos nós. É você orar, é você confessar, é você se arrepender. E aí o que eu tô falando, às vezes Deus vai pedir para você ir em alguém e ofertar na vida de alguém. Às vezes Deus vai pedir para você ir lá e você devolver o que você pegou. Às vezes não, às vezes você não vai vir aqui e vai pedir para você ir lá confessar e se arrepender. Então, existe N formas de você levantar um altar perante o Senhor para aquilo que você fez, as atitudes que você fez errado. Tá explicado? Só para eu ter certeza? Você entendeu? Porque nós temos que entender que Deus é bom, Deus é justo, mas às vezes nós colocamos um peso perante Jesus como se Jesus... Jesus veio e resolveu todos os meus problemas. Sim, Jesus veio e nos trouxe a salvação. Só que nós esquecemos que a Bíblia inteira fala de colheita e semeadura, gente. Colheita e semeadura. Então, se você semeou a vida inteira coisa ruim... mas agora eu recebi Jesus, eu sou salvo. Sim, você vai para o céu. Mas você vai colher aqui na terra. Então, seja igual a Davi, é melhor cair na mão do Senhor. Ir lá pedir misericórdia ao Senhor, levantar um altar do Senhor,
Pedir ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para remir aquilo? E aquilo não é que você não vai deixar de colher aquilo que você plantou, mas a misericórdia do Senhor vai se estender sobre você e às vezes você não vai sofrer tanto quanto sofreria se não se arrependesse, se não remisse aquele altar, se você não fizesse o contrário, se você não confessasse. Então, as consequências vêm, mas aqui o que nós podemos pegar, eu acho que principalmente, é que Deus é misericordioso. Então, a partir do momento que você pede, confessa, se arrepende, reme um altar, o Senhor é misericordioso. Você vai sofrer as consequências, mas as consequências podem ser menos duras e severas quando você tem uma vida entregue ao Senhor e quer reparar aquilo que você fez de errado. E às vezes a gente passa por muitas coisas que nós nem sabemos e talvez pudesse ser de alguma certa forma não minimizado, mas você semeia coisa boa, você colhe coisa boa. Então, você semeou coisa ruim, você colheu coisa ruim. Então, continue semeando coisas boas, que você também vai colher coisas boas nesse sentido, tá? E pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o altar que eu preciso remir? É porque hoje não dá pra contar muitas coisas aqui pra vocês. Mas eu tenho tido essa experiência com o Senhor, Deus tem me falado muitas coisas em relação a isso. Tá. Vocês têm mais alguma dúvida para eu orar, finalizar? Lembrando que isso daqui vai ficar no YouTube, depois vocês podem ir lá ver. Um altar muito bom para ser levantado, gente, é confissão de pecados e arrependimentos, tá? Sei que muitas das vezes, principalmente quando as pessoas são orgulhosas, a tendência é não admitir que errou. E aí, aquilo ali vai ficar levantado. Então, se você não admite perante o Senhor que você errou e você não tem coragem de voltar na pessoa e pedir perdão, lembre-se que você está semeando algo. Tu vai colher. Vocês têm mais alguma dúvida para nós orarmos, finalizarmos? Porque eu ainda vou sair daqui a pouquinho. Deixem aqui enquanto isso. Vida... Tu viu a mensagem que eu te mandei? Tá bom, então. Não? Mais alguma boa? Ok. Depois a gente pode ir conversando no WhatsApp, tia, sobre isso. Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou orar pra finalizar, tá? Tá bom, Leila? Leila é minha mãe, tá, gente? Dona Leilinha, Dona Leiloca. Tá, vou orar aqui para nós finalizarmos. Senhor, obrigada por essa leitura de hoje. Obrigada por o Senhor estar nos ensinando que nós devemos fazer o caminho contrário. Todas as vezes que nós errarmos e nós pecarmos, nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar, nós temos que pedir misericórdia do Senhor. E se há maneira de nós ressarcirmos, se há maneira de nós recompensarmos, nós devemos fazer. Porque o Senhor é justo juiz. O Senhor é aquele que vem com misericórdia quando nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos pecados. E o Senhor é aquele também que é justo. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e nós vamos colher aquilo que nós pecamos. Mas nos dê um coração de gratidão ao Senhor, coração de reconhecer os nossos pecados, coração de sabermos quando nós erramos, de querermos retratar isso, de querermos semear boas colheitas, de levantar altar ao Senhor, seja em oferta, seja de confissão, seja de choro, seja de arrependimento. Nos ensine a confiar no Senhor, a nos arrepender perante o Senhor. Que o Senhor venha nos trazer revelação no dia de hoje, a cada pessoa que aqui está. O que é um altar, o que é levantar um altar do Senhor. Que eles venham tirar prova do Senhor, se isso realmente que eu estou dizendo é verdade ou não é verdade. Está escrito na palavra do Senhor, mas eu peço que o Senhor dê experiências para cada pessoa que aqui está, para eles entenderem o que é levantar um altar ao Senhor, o que é semear, o que é colheita, o que o Senhor quer que nós façamos
mediante as nossas atitudes, nossos erros, os nossos pecados. Que o Espírito do Senhor venha trazer revelação, entendimento e arrependimento aos nossos corações. Peço que o Senhor permaneça conosco, ministrando durante esse dia, que os anjos do Senhor estejam às nossas portas, guardando, nos protegendo e nos livrando. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vou falar só uma coisa aqui rapidinho, que eu lembrei agora enquanto eu estava orando. Pra você que ficou depois do ouço, minha mãe. A internet aqui tá ruim. Amo você, filha. Deus abençoe. Com grande sabedoria. Amém. Receba. Para você que tá com dúvida nisso que eu falei, vá lá no Novo Testamento. Esqueci o nome. Zaqueu. Vá lá no Novo Testamento. Leia Zaqueu, tá? Zaqueu vai lá e fala: Senhor, se eu roubei alguém, se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu tá fazendo? Reconstruindo um altar. Ele enganou as pessoas porque ele era cobrador de imposto. Então ele mesmo admitiu que ele enganou as pessoas, que ele roubou as pessoas, e ele falou que ele ia restituir até 4 vezes mais. Então ele estava relevantando um novo altar em cima daquele altar que foi levantado. E o altar maior é aquele que permanece. Aqui, se vocês estão em dúvida, eu já li aqui no final de 2 Samuel 24. A partir do momento que Davi levantou um altar, o Senhor, a praga cessou, a enfermidade cessaram. Vai para o Novo Testamento, que às vezes nós ficamos, mas isso é o Antigo Testamento. Vai para o Novo Testamento. Zaqueu restituiu 4 vezes mais. E o Senhor permaneceu com Zaqueu e disse que naquele dia ia haver salvação na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu reconheceu que ele era errado, reconheceu que ele era pecador, e ele reconheceu que ele deveria restituir aqueles que enganaram. Então ele levantou um novo altar ao Senhor, colheita e semeadura, tá? Então, vocês que ficaram com dúvida, depois vão lá. Oi, Ana! Beijinho, muito bom ter você aqui. Ó, já conversei com o Eliton. Vamos nos planejar pra tentar ir na Irlanda, só que assim, vamos ver, né? Porque o inverno não é muito bom. Mas vai dar certo, tá bom? Pra gente matar a saudade e ver seus filhotes. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vão lá no YouTube ver a live de hoje. Comentem lá que eu vou responder. Orem ao Senhor, peçam ao Senhor para confirmar isso que eu tô falando ou não tô falando. Se é verdade ou não é verdade. Mas eu dei um exemplo para vocês no Antigo e no Novo Testamento. Então, basta você querer seguir ou não seguir. E aí é o Pai com você, tá bom? Tudo certo? Beijo. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês e fiquem com Deus.